Comissões aprovam isenção de IPI para carros elétricos e adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde. Constituintes de 1988 e lideranças sindicais discutem a crise política na Comissão de Direitos Humanos. E o plenário vota hoje cassação de Delcídio do Amaral. Boa tarde. Mais uma vez, a Comissão de Direitos Humanos discutiu em audiência pública a relação entre democracia e direitos humanos. Em 2 momentos, constituintes de 1988 e lideranças sindicais comentaram a crise política e as perspectivas para a sociedade e para os trabalhadores. Na primeira audiência, os deputados constituintes Nelton Friedrich e Haroldo Saboia analisaram a conjuntura atual, comparando o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff com a ruptura democrática na década de 1960. A democracia que está aí, portanto, ela está em perigo. Primeiro, vamos lá, não é aquele perigo, repito, de tipo aportarem aqui navios de uma operação Brother Sun, que todos conhecem e sabem como é que foi a participação dos Estados Unidos no golpe militar de 64. O perigo que nós estamos tendo é o perigo dessa sofisticação de retrocessos. É uma sofisticação porque eles se apropriam do discurso democrático. Isso é perigoso. O discurso é democrático. Mas se apropriam do discurso democrático para fazer, na essência do que vem depois, entre outras iniciativas, a retirada, por exemplo, de direitos sociais. As páginas dos jornais de 64, ninguém falava em golpe. Eles falavam em defesa da democracia, retomada da democracia. 31 de março, 1º de abril, era um movimento democrático contra o golpe comunista. Hoje nós estamos vivendo uma situação que, de certa forma, ela é mais complexa, é mais refinada, porque ela não tem a truculência das armas visíveis, mas ela tem a arma da censura. Nós nunca vivemos na história do Brasil um poder da imprensa tão monolítico como nós vivemos hoje. Depois, foi a vez de os sindicalistas expressarem a percepção que têm da crise política atual. A preocupação deles é quanto ao retrocesso nas políticas sociais e nas conquistas trabalhistas no país. O movimento sindical, sendo o instrumento de defesa dos direitos e interesses da coletividade em geral, e principalmente da classe trabalhadora, deve retomar e aumentar o seu pragmatismo a fim de evitar ou ao menos reduzir os retrocessos sociais. Vira e mexe, onde é que vão buscar a saída para a crise? Retirando exatamente de quem já ganha tão pouco e já paga tanto. O presidente do Senado confirmou ontem, para esta quarta-feira, a votação que pode afastar a presidente da República. Nós vamos convocar a sessão para quarta-feira, a partir das 9 horas. A nossa ideia inicialmente é começarmos 9 horas, fazermos uma interrupção às 12, retomarmos às 13 horas, irmos até às 18 horas, fazemos uma interrupção e voltamos às 19 horas. A expectativa é que tenhamos pelo menos a participação de 60 oradores. Se isso acontecer, nós vamos ter 10 horas de sessão. Mas o objetivo é concluirmos a sessão ainda na quarta-feira. Toda a sessão do impeachment você acompanha ao vivo aqui pela TV Senado a partir das 9 da manhã e também pelas nossas páginas no YouTube e no portal do Senado. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 2 projetos que podem ajudar no cumprimento das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, assumidas pelo Brasil no novo Acordo Internacional do Clima. O acordo foi assinado por 195 países durante a COP21 no final do ano passado em Paris. Um dos projetos aprovados concede isenção de IPI para carros elétricos ou híbridos fabricados no Brasil ou no exterior, desde que sejam adquiridos por portadores de deficiência física ou destinados ao uso como táxi. Essa isenção ela já existe desde 95.
para os táxis e para as pessoas com deficiência. Elas são isentas do IOF e do IPI. O que o senador Jorge Viana pretende com o seu projeto é estender esse benefício para essas pessoas, não é geral, para os veículos elétricos ou híbridos de fabricação nacional importados. Outro projeto aprovado estabelece a meta de participação de 60% de energia renovável na matriz energética brasileira em 2040. Esse é um projeto que se situa dentro da tendência geral no mundo. O presidente Obama fez proposta nessa linha, as Nações Unidas têm trabalhado nessa linha. A única diferença é que acrescentamos um pouco mais de anos na meta, o que no caos que atravessa o Brasil hoje parece um tanto deslocado, mas que ao observar a tendência do Brasil, que vai superar todas essas dificuldades atuais, é uma meta razoável, como disse o relator. A Comissão de Assuntos Econômicos autorizou a contratação de empréstimos junto à Corporação Andina de Fomento para 2 cidades gaúchas, Caxias do Sul, no valor de 33 milhões de dólares, e Porto Alegre, de 92 milhões de dólares. Os senadores também autorizaram 2 empréstimos para o estado do Ceará, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no total de 250 milhões de dólares. As propostas vão a plenário em regime de urgência. Adicional de insalubridade e incentivo à formação técnica de agentes comunitários de saúde estão previstos em projeto aprovado na Comissão de Educação. Segundo a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, menos de 10% dos profissionais da área têm formação completa. O projeto incentiva a participação em cursos profissionalizantes com ajuda de custo para transporte e prevê estímulo à conclusão do ensino médio. Agentes comunitários de saúde de combate a endemias poderão também receber adicional por insalubridade, em função dos riscos a que estão expostos no contato com a população doente. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente nas condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência Social assegura aos agentes a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento ou salário base nos termos da consolidação das leis do trabalho e da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. É um incentivo a essa população que trabalha na área da saúde, porque vai dar direitos, benefícios trabalhistas que hoje não possuem. E, por outro lado, pela preocupação maior que é a qualificação, né? Nós sabemos que sem um investimento maciço em qualificação, nós não vamos ter o desenvolvimento econômico e social que almejamos. O projeto vai ser agora analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Educação também aprovou a inclusão do escritor Euclides da Cunha no livro dos Heróis da Pátria. O senador Delcídio do Amaral veio pessoalmente ontem fazer a defesa dele na Comissão de Constituição e Justiça. Ele admitiu que cometeu erros e pediu desculpas, mas em plenário foi apresentado requerimento para que a cassação seja decidida ainda hoje. O senador Delcídio do Amaral pediu desculpas ao povo brasileiro e ao estado do Mato Grosso do Sul. Agradeceu à família, aos assessores José Eduardo Mazagão e Diogo Ferreira, que, segundo ele, foram exonerados do Senado sem o consentimento de Delcídio. Também isentou Diogo de culpa. Ele havia sido preso junto com o senador. Delcídio reclamou que o processo foi muito rápido e que o direito de defesa foi prejudicado. Então se conduz alguém a um processo de cassação sem sequer ter acesso aos autos e, o pior, a um aditamento que surgiu na semana passada. E queimando-se etapas assim com a celeridade inacreditável. Eu estou nessa casa há 13 anos. Eu nunca vi tanta celeridade. Delcídio defendeu uma pena mais branda para os erros que ele mesmo admitiu ter cometido. Eu não roubei, não desviei dinheiro. Não tenho conta no exterior. Eu estou sendo acusado de quê? De obstrução de justiça. E obstrução de justiça, quando eu, como líder do governo, inadvertidamente, volto a repetir aqui, peço desculpas, errei. Mas agi amando. Aos jornalistas, o senador revelou quem o mandou.
O presidente Lula me pediu isso, e em outras situações também, a própria presidente Dilma. Aí, curioso, eu fui chamado de mentiroso. Pô, um líder de governo chamado de mentiroso, então eu fui o líder dela. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores atenderam ao pedido da defesa para adiar a votação até que o Ministério Público Federal desse acesso aos autos do processo contra Delcídio do Amaral. Mas no plenário, ao saber da decisão da CCJ, o presidente Renan Calheiros disse que o adiamento do processo de cassação poderia interferir na votação do impeachment. Ao fazer isso, a comissão, seja por maioria, por unanimidade, seja pelo que for, ao fazer isso, ela desborda do seu papel. Desborda do seu papel. E ao desbordar do seu papel, coloca o presidente do Senado em dificuldade, já que eu tenho me esforçado aqui para ser isento e independente, de marcar o impedimento da presidente antes do julgamento do processo do senador Delcídio do Amaral. Para manter o calendário do impeachment, o senador Romero Jucá propôs acelerar a votação do processo de Delcídio. Senhor presidente, eu queria só registrar a Vossa Excelência e aos colegas que eu acabo de entregar na mesa um requerimento de urgência para que nós possamos votar amanhã o parecer da CCJ em plenário. Porque esse parecer é um parecer de constitucionalidade. Então, se Vossa Excelência entender, os líderes também, nós podemos votar esse requerimento hoje e amanhã votamos aqui o parecer e em seguida votamos, se o parecer for aprovado, votamos a matéria que é objeto da sessão. Os senadores concordaram com a sugestão, fizeram mais uma reunião extraordinária da CCJ e resolveram votar o pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral direto no plenário nesta terça-feira, às 5 horas da tarde. Neste plenário, nós poderemos fazer o julgamento. Nós tentamos entrevistar senadores da base governista para rebater as acusações de Delcídio, mas nenhum deles quis se pronunciar. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.